as pessoas. E sabe, irmãos, quando nós vamos ver a história de Davi e de outros personagens bíblicos, nós vemos que muitos deles cometeram desatinos. O rei Davi não só matou, mas mandou matar, mentiu, armou ciladas, foi vingativo, adulterou e outras coisas mais. E isso nos traz alguma perplexidade, porque ficamos pensando, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, como que ele pode ter feito algo assim? Moisés não foi diferente. Moisés matou, e matou dolosamente. Às vezes a gente quer arrumar um jeitinho, né? Não, vamos arrumar um jeitinho aqui para isso não parecer algo tão ruim, mas foi ruim, foi errado o que ele fez. Ele matou alguém com dolo, matou porque quis matar. Hoje, se eu fosse fazer uma defesa de Moisés, embora eu nunca tenha advogado na área criminal, e nem quis, nem nunca quis, e nem vou, porque eu sou servidor público de carreira, mas eu provavelmente conseguiria livrar a cara de Moisés, dizendo o seguinte, com a seguinte tese de defesa, não, mas foi legítima defesa de terceiro. Mas mesmo assim, ele matou o grande servo de Deus, o grande Moisés matou. E o que não dizer de Abraão também, que mentiu sobre a condição de sua esposa, né? Mas foi mais ou menos, né? Porque era meio assim, mas mentiu, né? Não tem jeito. E eu fico pensando, queridos, no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que com todo respeito, né, embora discordemos, é tido como o primeiro papa pela história da Igreja Católica, nós respeitamos esta posição, mas discordamos dela com todo respeito, evidentemente. Mas o apóstolo Pedro, por exemplo, ele cometeu um dos piores atos possíveis para um cristão, que foi negar Cristo. Quando Jesus foi preso, aí chegou alguém e falou, não, mas peraí, você está aqui, mas você estava com Jesus. Eu estava com Jesus, coisa nenhuma. Não estava assim que eu te vi. Estava nada, eu nem sei quem é Jesus. Nunca vi Jesus, não sei quem é, nunca ouvi falar. E saiu ainda xingando, né? Então vejam, irmãos, que coisa interessante. Nós precisamos aprender o seguinte, que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Deus nos usa e nos ama a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas ações vis e ruins que cometemos, porque Deus nos ama. E por isso, não obstante o rei Davi tenha cometido alguns desatinos, Deus o amou e Deus afirmou dele, este é um homem segundo o meu coração. Apesar de tudo isso, todos esses personagens foram servos de Deus que marcaram o seu tempo na história, nos deixando exemplos belíssimos de amor e de comunhão com Deus. Muitos críticos prendem-se a esses erros para criticar, mas esquecem de avaliar o todo, esquecem de avaliar o contexto. E às vezes, irmãos, nós agimos assim também. Às vezes erramos, às vezes caímos, às vezes cometemos pecados e ações terríveis diante de Deus, e ficamos nos culpando, e ficamos arrastando uma culpa que Deus já perdoou. Porque embora erremos, porque embora pequemos, porque embora caiamos, porque a nossa natureza é fraca, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos diz, eu acho em mim esta lei, que me empurra para fazer o mal, quando eu quero fazer o bem e não consigo. Porque a nossa natureza humana é fraca, é caída, e às vezes nos empurra para o erro. Mas nós não podemos nos prender a isso, nós temos que nos libertar disso, porque Deus não nos condena, Deus nos perdoa, porque Deus nos ama. Vejam que o mesmo rei Davi que cometeu esses atos de barbaridade, foi de um simples pastor de ovelhas ao rei de Israel.
um simples pastor de ovelhas, ao monarca que consolidou o povo de Israel em torno de sua fé para com Deus. O mesmo rei perdoou inimigos como Saul. Saul tentou matar o rei Davi várias vezes, e Davi teve oportunidade várias vezes de matar Saul, e não o fez, e falou: jamais eu levantaria a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi, por exemplo, o rei Davi perdoou a Nabal, um homem que praticamente o deixou à morte, quando ele estava passando por sérias dificuldades e negou auxílio. O rei Davi chegou a ir atrás de Nabal para matá-lo, mas ouvindo a mulher, se arrependeu e perdoou e deixou Deus cuidar do caso, da questão de Nabal. Davi, o rei Davi, foi um líder bondoso e justo. Ele defendeu o nome de Deus diante dos filisteus, que acusavam o Deus de Israel de tê-los abandoná-lo. E ele foi este homem que, não obstante os muitos erros, recebeu de Deus a promessa que o seu reino não teria fim, em razão da comunhão e do serviço que o rei Davi prestava a Deus. Vejam que Deus não disse que Davi era alguém perfeito, era alguém dotado de perfeição, mas disse de Davi que ele era alguém segundo o seu coração. O Senhor sabia que o rei Davi cometeria muitos erros, mas sabia também que ele era um homem temente a Deus, que ele se arrependeria com sinceridade, e que ele confessaria os seus erros e pediria a Deus perdão com honestidade e com sinceridade. Porque o rei Davi, ele amava profundamente para Deus, e ele marcou a sua vida por uma vida de arrependimento, contrição e adoração a Deus, nos dando um rico exemplo de que quando cairmos, de que quando fraquejarmos, de que quando cometermos erros, quando tivermos ações que nos envergonhem diante de Deus, nós podemos nos voltar para Deus, nós podemos conversar com Deus, nós podemos falar com Deus, pedir perdão a Deus e continuar a nossa caminhada junto com Ele. Foi isso que o rei Davi nos ensinou, foi isso que vários servos de Deus nos ensinaram, como mencionamos aqui. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que está conosco, você falhou, você em algum momento da sua caminhada na vida errou, você caiu, faça como o rei Davi, converse com Deus, acerte a sua vida com Deus, diga isso a Deus e prossiga na sua caminhada com o Senhor, porque Deus quer cumprir na sua vida o propósito que Ele tem para você, de forma que você se torne alguém segundo o coração de Deus. Deus não chama superpoderosos, Deus não chama super-heróis, Deus chama a mim, Deus chama você, cheio de erros, cheio de falhas, muitas vezes cheio de maus pensamentos, mas Deus nos chama porque Ele nos ama e Ele pode nos usar de acordo com aquilo que nós somos, da maneira como somos. Nós não precisamos ser seres mega inteligentes, poderosos, cheio de forças, não, nós vamos a Deus com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, e Deus nos usa quando nós nos colocamos como o rei Davi nas mãos do Senhor, quando nós fazemos como cantamos aqui, quando nós colocamos tudo no altar, aí é quando Deus realmente nos usa e nos torna alguém segundo o seu coração. Não importa o quão grande tenha sido o meu erro, não importa o quão grande tenha sido o seu erro, se você o confessar a Deus, se você o declarar a Deus, Deus vai perdoá-lo, Deus vai abençoá-lo e Deus vai continuar conduzindo a sua vida nas mãos dele. São as mãos poderosas do Senhor trabalhando por nós. Deus nos chamou para sermos servos segundo o seu coração, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Mas isso só é possível quando nós temos a plena consciência que um dia nós tivemos um encontro com o Senhor e entregamos a Ele
as nossas vidas. E se eu entreguei minha vida a Deus, se você entregou a sua vida a Deus, você não pode andar com as suas próprias pernas, você não pode tomar decisões segundo o seu próprio querer, segundo o seu próprio interesse, segundo o seu próprio saber, mas você deve tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, você deve andar com a vontade, de acordo com a vontade de Deus. A sua vida tem que estar totalmente, integralmente entregue a Deus, para que você seja alguém segundo o coração de Deus. E o nosso encontro com Deus, queridos, é algo muito pessoal. Cada um teve o seu encontro com Deus, e se você não teve, poderá tê-lo ainda. Mas há muitas vezes crentes, e eu já conversei com alguns, que ficam mergulhados em dúvida quanto à questão do seu encontro com Deus. Porque ficam pensando, puxa vida, mas não aconteceu nada de extraordinário na minha vida. Não apareceu uma luz, eu não vi uma voz. Será que eu tive realmente um encontro com Deus? Querido, saiba que se você confessou a Cristo como Senhor da sua vida, só você e mais ninguém, você teve um encontro com Deus e pode ser alguém segundo o querer do Senhor. Eu li uma biografia muito interessante de um homem chamado Sundar Singh. Ele era um indiano. E ele era de uma religião chamada Sadhu. Aqueles homens na Índia que se vestem todo de cor de abóbora, né? E saem andando pela Índia sem destino. Vivem do que dão a eles. E este homem, Sundar Singh, ele era de uma família rica na Índia. E ele foi estudar num colégio inglês quando a Índia era colônia da Inglaterra. E lá na biblioteca, um dia ele achou um livrinho preto, que era um Novo Testamento. E um livro como qualquer outro, ele começou a ler. E ele achou aquele livro fantástico. Então, quando descobriram na escola que ele estava lendo o Testamento, proibiram. Você pode ler a biblioteca inteira, menos esse livro. E ele começou, mas por que estão me proibindo de ler esse livro? E ele leu mais ainda. Aí ele deu um jeito e leu mais ainda. Então ele narra a experiência da sua conversão. Ele diz que pegou o livro escondido, foi para um determinado lugar da escola, onde não tinha ninguém, e lá na sala ele se ajoelhou e continuou lendo aquele livro. E ele disse que o quarto se iluminou com uma luz esplendorosa. E ele ouviu uma voz falando, eu te amo e quero a sua vida. E ele falou, eu me converti assim, eu sozinho com essa experiência. E se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho na Índia e no Nepal. É uma experiência dele pessoal, queridos. Eu não sei qual foi a sua experiência. Eu não sei como foi o seu encontro com Cristo, mas pode não ter acontecido e provavelmente não aconteceu nada de muito extraordinário. Mas o seu encontro aconteceu. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos, eu não faço a menor ideia de quando eu me converti. Eu sei que eu fui batizado no dia 1 ou no dia 31 de dezembro de 1974. Tem tempo, né? 1 ou 31 de dezembro de 1974, porque eu nasci na igreja, eu nasci nesta igreja, fui criado aqui. Aprendi a amar a Deus, a crer em Deus, a ter experiências com Deus aqui. Mas nenhuma voz, nenhuma luz apareceu para mim. Mas eu tenho plena segurança, plena certeza do amor de Deus por mim, do sangue derramado de Cristo por mim, do perdão dos meus pecados e da minha vida para com Deus. E por isso luto e batalho contra as minhas fraquezas, para ser alguém segundo o coração de Deus, como todos nós devemos fazer, como você deve fazer, diante do compromisso, diante do sacrifício que Deus fez na cruz por você e por cada um de nós. Então não importa como foi a sua experiência, o fato é que ela existiu desde que você tenha confessado o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Então, queridos, nós precisamos fazer como o rei Davi. Abraçarmos com amor, com ousadia, o nosso compromisso com Deus. A nossa conversão
O nosso encontro com Deus, ele não é uma questão que é entregue simplesmente ao mundo dos pensamentos, ao mundo espiritual. O nosso encontro com Deus exige de nós também uma parte de inteligência, queridos. Porque vejam, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu me aproprio da palavra de Deus, não é só uma questão meramente espiritual, mas a minha inteligência funciona de maneira a dar também credibilidade àquilo que eu estou ouvindo. Eu ouço a palavra de Deus, eu mentalizo a palavra de Deus. Eu faço uma avaliação crítica, mas esta proposta, ela é realmente verdadeira? Ela pode ser verdadeira? Ela tem um fundamento? Eu posso crer nisso? E de maneira inteligente também, não apenas pela atuação do Espírito Santo, que é o principal, mas você também entra num processo de convencimento, porque você tem cérebro, tem inteligência, e nós temos o cérebro e inteligência para pensarmos. Sabe, irmãos, eu conversei uma vez com o irmão, já falecido, o irmão Inácio, pastor Inácio. E certa vez eu estava fazendo um trabalho justamente sobre essa questão. O elemento subjetivo no ato salvífico, né? Ou seja, a questão da inteligência no processo de salvação. E perguntei, irmão Inácio, eu queria saber do seguinte do senhor. Quando o senhor se converteu, e muitos aqui conheceram o irmão Inácio, né, sabem, o irmão Inácio teve uma história de problemas com bebida, um monte de coisa e tal, e era um servo do Senhor fantástico, já se converteu em idade bastante já avançada. E eu perguntei, como foi o processo de conversão do senhor? Ele falou, Carlos Marcos, eu ia à igreja de vez em quando, porque minha esposa me chamava, né, a irmã Rosa me chamava, mas eu não gostava de ficar lá ouvindo aqueles cantos, tal, eu não gostava, mas ia de vez em quando. Mas uma vez, eu falei, eu vou ler aqui um texto da Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. O irmão Inácio era uma pessoa, irmãos, acima, muito inteligente. O irmão Inácio era uma pessoa genial em termos de conhecimentos seculares, de conhecimentos científicos. Na área de atuação dele, nas 3 áreas de engenharia, né, com projetos de turbinas de alta potência. Ele era um cara genial. Ele falou, mas um dia lendo a palavra de Deus, eu fui ler a Bíblia, eu comecei a analisar aquilo à luz dos meus conhecimentos, dos conhecimentos científicos que eu tenho, dos conhecimentos da engenharia que eu tenho, dos conhecimentos de projeto que eu tenho. E eu comecei a me convencer de maneira inteligente que aquilo ali tinha que ser verdade. Não tinha como, eu não podia negar aquilo que estava sendo posta a mim, a minha visão, a minha vida pela palavra de Deus. Então vejam que coisa, irmãos, fantástica, que coisa interessante. Nós precisamos usar todo o nosso ser para servir a Deus e para ter com Ele um encontro transformador. A palavra de Deus nos diz, pela fé, nós podemos ter o nosso encontro com Deus. Mas também isso reclama de nós uma tomada de posição, um convencimento pessoal. Eu ouvi pela fé, eu creio pela fé, agora eu quero ter esse encontro com Deus. João 3,16, ele não diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Romanos 1,16, diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam que coisa interessante, irmão. Querida, não precisa ficar esperando um ato extraordinário acontecer para você ter uma experiência com Deus, não. É pela fé, é por ouvir e por crer. Romanos 10:9 nos diz o seguinte, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres, serás salvo. 1 João 4,15 diz, se alguém confessar publicamente, ou seja, se alguém pela fé confessar Cristo como Senhor, ele o confessará diante do Pai. E Efésios 2,8, pela graça
sois salvos por meio da... Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto. Não precisa sacrifício, não precisa se arrastar, não precisa andar quilômetros de joelho, não precisa subir escadaria de joelho, não precisa carregar a cruz nas costas, não precisa se autoflagelar. Pela fé. O seu encontro com Cristo, querido, é pela fé. E tendo encontrado com Cristo, você precisa assumir o compromisso com Deus, de ser alguém segundo o querer de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de amar a Deus, de trabalhar por Deus, de trabalhar na sua casa, de prestar um culto a Deus aqui na igreja conosco. Não é sacrifício, querido, a não ser para quem esteja impossibilitado por enfermidade de sair de casa, de estar aqui cultuando a Deus. Não há impedimento, não há desculpa. Se você não está aqui, podendo estar, você tem sido como o sacerdote Eli. Eli foi um grande sacerdote, mas era leniente, era fraco. Não chamava os filhos a atenção, não cumpria as obrigações que ele deveria, como homem de Deus, e pagou um preço caro por isso, embora tenha sido um grande servo do Senhor. Deus chama a todos nós para este compromisso, a partir do encontro que tivemos com Ele. Então, queridos, se você em algum momento da sua caminhada duvidou ou tem dúvida, abandone a dúvida, converse com Deus, fale com Deus, porque Deus vai abençoar, Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Quando nós erramos com Deus e quando vamos a Ele, nós estamos dando um passo absolutamente seguro para sermos alguém segundo o querer dEle. E o querer de Deus é o melhor para nós, porque é o querer que vai nos abençoar. Quando fazemos isso, nós demonstramos a Deus o nosso compromisso e o nosso amor, como o rei Davi fez. O rei Davi errou, mas ele foi a Deus, ele derramou sua alma e seu coração a Deus, e pediu a Deus com contrição, perdão. Pediu que Deus o perdoasse, e clamou ao Senhor: abre o meu coração para a tua presença totalmente. Renova em mim a alegria da salvação. Querido, Deus espera isso de você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Mas o melhor de tudo é que Deus não olha para nós externamente. Deus olha para nós internamente. Deus olha para o nosso coração. Então, nós podemos ter cometido o ato mais vil que for, mas se Deus olhar para nós e ver em nós um coração puro, um coração santificado, um coração que busca a sua presença, um coração que confessa a Deus o erro, um coração que pede a Deus o perdão, Deus vem e nos cobre de bênçãos, e nos pega pela mão e caminha conosco, porque Deus olha o coração. Talvez você tenha alguém sentado aí do seu lado que olhe para você e julgue: mas fulano, beltrano fez isso ou fez aquilo, mas ele só está vendo o exterior. Mas Deus vê o interior, Deus vê o coração, Deus vê nossa disposição, Deus vê nossas intenções. A palavra de Deus diz o quê? Que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Isso quer dizer o seguinte: se as tuas intenções forem boas, todo o teu corpo emanará a luz de Cristo. Deus olha as nossas intenções e conhece os nossos corações e, portanto, Ele nos convida. Você quer ser alguém segundo a minha vontade? Você quer ser alguém segundo o meu querer? Ande comigo. Ande comigo. Venha a mim. E eu vou abençoar a sua vida, porque Deus é fiel. É preciso, irmãos, que assumamos esse compromisso com o Senhor. E assim, possamos servi-lo com alegria. Possamos superar as dificuldades, possamos superar as circunstâncias mais que às vezes nos envolvem. Possamos exercer o perdão com quem precisa. Possamos amar os nossos. Possamos amar os perdidos, fazendo missões, contribuindo.
com missões, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Deus não nos pede nada demais, porque Ele nos dá tudo. Quando somos alguém e lutamos para ser alguém segundo o coração de Deus, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Como diz Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos inverter isso, irmãos. Nós não podemos buscar todas as coisas para depois buscar a Deus. Nós devemos buscar primeiramente, devemos dar primazia a Deus em nossas vidas. Buscar a Ele antes de tudo, antes de todos. Porque Deus vai nos dar as demais coisas. Quando nós nos tornamos, lutamos e nos tornamos alguém segundo o coração de Deus, nós podemos experimentar o que o rei Davi experimentou. A palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 13 ou 15, registra o quê? Tendo Davi servido a Deus na sua geração e cumprido o propósito, descansou e foi recolhido aos seus. Queridos, quando nós somos alguém segundo o coração de Deus, Deus cumpre em nossas vidas o propósito dele. E aí nós poderemos verdadeiramente compreender a grandeza, o amor de Deus e sermos pessoas totalmente felizes. Esse é o convite de Deus para você nesta manhã. Seja um servo do Senhor, segundo o querer de Deus, segundo o amor de Deus. E fazendo isso, receba a paz de Cristo, receba a bênção do Senhor, receba o perdão do Senhor e viva uma vida onde Deus possa cumprir nela os propósitos que Ele mesmo tem para você nesta manhã. Que Deus o abençoe, querido. Amém. Amém. Que essa palavra possa frutificar no teu coração. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Aleluia. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer
o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Você crê nisso, irmão? Que Jesus nos ergue e caminha conosco? Então essa é a certeza que nós vamos levar daqui hoje. Nós começamos o nosso culto entregando a Deus tudo que estava no nosso coração, e eu tenho certeza que assim como eu estou me sentindo muito mais leve, acho que todos também estão, porque Deus esteve mais presente nas nossas vidas agora, enquanto estamos orando e fazendo esse culto, participando desse culto juntos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós temos alguns avisos a fazer e depois